Quando o Tibia nasceu lá para 97, o conceito de MMORPG simplesmente não existia. As poucas pessoas que conseguiam logar no jogo ficavam embasbacadas com a possibilidade de andar por aí livremente em um mapa aberto e poder conversar com outros players ao redor do mundo. Dessas interações formaram-se laços, amizades e alianças, além de brigas e inimigos. Conforme o tempo foi passando e o Tibia foi amadurecendo, algumas coisas começaram a mudar. Jogadores começaram a criar poderosas alianças uns com os outros, não só para garantir a segurança do seu próprio grupo, mas também para estabelecer um nível de dominância sobre os demais players. Muitos desses grupos eram tão unidos que chegavam a usar um mesmo sobrenome, dando origem às primeiras famílias do jogo. E nenhuma família do Tibia ficou mais conhecida em meados de 2004 quanto os Del Toro de Zara. Izara foi um servidor europeu do Tibia lançado em julho de 2003, e logo que foi lançado, Izara começou a receber diversas famílias que foram expulsas de outros servidores depois de perder algumas guerras e que acabaram encontrando refúgio no novo servidor. E vindos de Nova, uma importante família viria também para tentar dominar o novo servidor. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o começo de Nova e todos os conflitos que aconteceram naquele servidor, incluindo a ascensão e queda de Messiah, tido por muitos como o maior sorcerer de todos os tempos. Nova era considerada um servidor arena, e muitas das guilds que lutavam lá e eram expulsas acabavam dominando outros servidores. Um grupo de jogadores suecos se reuniram então depois de várias derrotas em Nova para tentar dominar o novo servidor recém-lançado de Zara. Esse foi o início da família Del Toro. O conceito de família no Tibia era algo recente. Foi adotado por vários players ao longo da história, mas acredito que tenha ganhado uma notoriedade maior em Rubera, depois do surgimento da poderosa família The Pox. Na família The Pox, todos os jogadores deveriam criar chares com o mesmo sobrenome, para mostrar ao mundo de uma forma rápida e eficiente sua lealdade ao próprio clã e seu compromisso e dever de ajudar os próprios players da família. Essa lealdade permaneceu mesmo quando o líder da família, Viper The Pox, roubou a primeira Demon Legacy do servidor, provocando uma guerra gigantesca com a Shining Force por causa do roubo. Eu já contei toda essa história no meu vídeo sobre Rubera, mas é importante entender que o conceito de família no Tibia já era algo que existia e que foi popularizado pelos The Pox. Em Izara, então, depois de serem expulsos do servidor de Nova, alguns amigos suecos se reuniram e decidiram criar uma família para tentar dominar o servidor. Nascia assim a família Del Toro, liderada pelo famoso Mediota Del Toro. Mediota era um paladino muito à frente do seu tempo, que além de ter um excelente PVP, ficou mundialmente conhecido por ter sido o primeiro player a solar a Demon Helmet Quest. Seus dois braços direitos eram Diego Del Toro e Lucas Del Toro. Eram dois players que também ficariam muito famosos e estariam juntos a Mediota como os dois homens de confiança do líder, sendo o Diego o porta-voz oficial da família, e geralmente dando os comunicados oficiais dos Del Toro à imprensa do Tibia News. A família Del Toro contava ainda com muitos outros players, como Picaro Del Toro, Ninja Del Toro, Windale Del Toro, Toril Del Toro, Gord Del Toro, Morgasa Del Toro e Zorro Del Toro. Cada um desses players tinha um contato maior ou menor com o líder Mediota, mas todos eles faziam parte da família. Se qualquer um deles estivesse em apuros, rapidamente seria resgatado pelo resto da família. E é curioso o fato de que uma família que originalmente era composta por 10 players conseguisse dominar um servidor de centenas de players. Bom, mas para isso foram necessárias muitas batalhas, incluindo a primeira de todas contra Vampires. Assim como os Del Toro vieram refugiados de Nova, a Guild Vampires veio a Izara depois de sofrer uma derrota no servidor de Danúbia. A Vampires era composta exclusivamente de players poloneses, e logo que o servidor de Izara abriu, a corrida pelos leves começou para os suecos da Del Toro e para os poloneses da Vampires. Depois de algum tempo, o primeiro level 100 do servidor finalmente foi conquistado pelo player Gotar, um dos poloneses da Vampires. O fato do top level do servidor ser um Vampires e não um Del Toro desagradou os suecos, que declararam guerra contra a Guild Vampires. Seguindo a liderança de Mediota, Lucas e Diego, os Del Tores terminaram com a Vampires, expulsando a guilda do servidor. A Vampires iria fugir para Solera, onde acabariam criando a guilda Last Vampires, e mais pra frente acabariam dominando o servidor. Um único membro da Vampires iria permanecer em Izara, só que não em Mainland, mas sim em Rookguard. Esse jogador iria iniciar uma das maiores lendas da ilha, a Char Rookguardian Debov, que participaria durante anos de uma disputa de gato e rato com Sunrise, pela busca do top level na ilha. Os Del Toro a essa altura do campeonato
No começo de 2004, já eram amplamente respeitados não só em Isara, mas em todo o Tibia pelo seu PVP de altíssima qualidade. E o motivo da fama que acabariam conquistando ao longo dos anos não seria limitado apenas às suas habilidades no PVP. A família Del Toro estabeleceu muitas marcas históricas no Tibia. Mediota foi o primeiro player do jogo a conseguir solar a recém-implementada Demon Helmet Quest. Esse feito seria repetido algum tempo depois pelo Cacheiro. Além disso, através de muito power abusing, a família conseguiu estabelecer paz por algum tempo em Isara, se aliando com guilds maiores e até mesmo com o top level do servidor, Dmitry von Karsten, que na época tinha impressionantes 120 levels. E foi com o Dmitry que a família Del Toro acabou por fazer a primeira Annihilator da história do Tibia. Diego, Lucas, Picaro e o top level isariano Dmitry se reuniram e juntos pularam de cabeça no desafio inexplorado da Annihilator Quest. Dos 4 players, apenas Diego e Lucas sobreviveram para contar a história. Lucas pegou o primeiro Sonicooter do Tibia, que exibia orgulhosamente na sua casa em Edron, enquanto Diego acabou escolhendo o misterioso presente nomeado pela placa da Quest como a Surpresa. Ao abrir a caixa, Diego foi o primeiro player do jogo a cair na pegadinha da Cipsoft e pegar uma Annihilation Beer, o urso de pelúcia decorativo que foi colocado pela Cipsoft para trollar os jogadores curiosos. A escolha de Diego de pegar o ursinho de pelúcia como recompensa da Quest acabou virando uma piada interna da família Del Toro, e frequentemente os players da família sueca tiravam sarro de Diego pela infeliz escolha. Essa piada interna dos Del Toro, porém, era um fato desconhecido para o grande público até agora, sendo mencionado apenas entre os membros da família. E o motivo de eu saber essa informação foi por causa do Hernani, que era um brasileiro infiltrado na família isariana. Hernani é um jogador que na época tinha 17 anos e morava no Rio de Janeiro. Eu tive contato com os Del Toro, por quê? Porque eu fiz um char mulher. Aí lembra da época do Fotolog, que tinha uns fotologs? Cara, eu peguei umas fotos de uma menina assim, aleatória, bonita. E tipo, acabei pegando MSN de alguns e tal. Já cheguei até a ver alguns através da webcam. Aí eu dei desculpa que não tinha webcam e tal. Aí eu nunca aparecia, né? Era só a foto fake, assim. E cara, os caras são muito lendas, assim. Eu acho que eles são, assim... Lógico que depois existiram muito mais guilds e tal, poderosos e tudo, mas acho que eles foram referência pra muita coisa, né? Eu lembro que o meu primeiro contato com os Del Toro, cara, eu lembro que eu tava em Tais, eu tava no DP de Tais, e tipo, eu tinha logado e o DP tava muito cheio. Tipo, muito cheio, sem entender nada, assim, aí tipo, as ruas, assim, em volta, assim, vazias, sabe? E aquela casinha que fica logo de frente pra Tais, ali na lateral, tinha um Red Skull na frente, parado. E tipo, uns caras meio que saindo, chegando perto e voltando rápido. E o nome do cara era Diego Del Toro, né? E, salvo engano, ele era level 94 já, assim. Tipo, que na época era um absurdo. E rolando burburinho, assim, né? Del Toro pra isso, Del Toro aquilo. Eu falei, velho, quem é Del Toro, não sei o que e tal. Aí depois eu fui saber que era a guild dominante e tal. Nessa época o meu primeiro char não foi feminino, né? Eu não tive essa brilhante ideia. Aí depois falei, cara, eu vou criar uma quina, a gatinha e eu... Vou pegar amizade com os caras, vou tentar. Fingindo ser uma mulher no seu char, a gatinha e eu, Hernani foi introduzido ao time sueco. Ele conseguiu se infiltrar no dia a dia da família Del Toro, e acabou descobrindo muitas das dinâmicas da família dominante, que sempre foram um mistério para a grande maioria dos players de Isara. O primeiro cara do Del Toro que eu conheci foi o Ninja, né? O Ninja Del Toro, ele era um Kina, super gente boa. Ele hoje deve ter uns 40 anos, assim, mais ou menos, porque ele era mais velho que eu lembro disso. E eu também conheci o Windale, que era maluco da cabeça. Ele era estilo Bapupa. Ele era um pali e ele era doido da cabeça. Era tipo power abuse, saía batendo todo mundo. Eu lembro que ele virava pra mim assim, ele falava, let's play. Aí eu mandava uma interrogaçãozinha assim, sem entender nada. Aí ele só mandava um run. Aí eu começava a jogar SD e eu começava a correr assim, doidão. Embora houvessem jogadores com perfil mais pacífico nos Del Toro, como o Ninja e a Morgassa, que frequentemente ajudavam os novatos e protegiam os neutros de power abusing, outros players como Indale Del Toro e Bapupa ficariam conhecidos por sua extrema violência e pecalizações aleatórias no servidor. Bapupa não era propriamente um Del Toro, mas sim um dos associados ao clã, que estaria junto com eles até o fim da família. Bapupa era temido por absolutamente todos os players do server, e foi ele protagonista de um dos mais famosos registros em vídeo de Isara, o massacre da Banshee Quest. Hernani continua seu relato, dando detalhes muito interessantes,
de como era a personalidade de cada um dos membros da família Del Toro. Através deles eu acabei conhecendo outros também, né? O Mediota, ele era uma lenda no servidor. Uma lenda, assim. Ele que foi o maior nome do servidor ali. E a partir daí eu fiquei querendo conhecê-lo, né? Porque eu já conhecia os dois, o Endeio e o Ninja. Acabei conhecendo o Pícaro também nesse meio tempo. E através do Pícaro eu conheci o Mediota. Mas o Mediota era um cara muito mais reservado, né? Assim como o Gord também, o George Del Toro também era um cara bem reservado. Eu fui apadrinhado pelo Ninja Del Toro, né? Pelo Alex, que por sinal era bem sangue bom. Só que tinha esses momentos de raiva também, né? Enfim, eles eram meio... Todos ali eram meio instáveis, assim. Eles, não sei se instável é a palavra correta, mas eles eram poucas ideias, sabe? Eram poucas ideias às vezes, assim. Tipo, mandava vazar, vaza, a gente tá treinando. Tipo, ó, agora só a gente. Eles eram muito fechados. Embora eu fosse apadrinhado pelo Ninja e até conversava com ele pelo MSN, tinha horas que realmente eu não podia estar perto, né? Eles eram um núcleo muito fechado, assim. O Diego era de boa, cara. E na minha opinião, ó, modéstia à parte, ó, de um cara que conviveu com os caras. O Mediota era muito bom. O Indale era muito bom, o Pícaro era muito bom, o God, mas o melhor do PVP era o Diego, velho. Na minha opinião, o cara que era mais... O que tinha mais, assim, habilidade, mais skill era o Diego. Só que isso ninguém fala em fórum. Você não vê, é sempre o Mediota exaltando o Mediota, porque, de fato, o Mediota fez, né, coisas que na época eram absurdas, né? E também era um grande jogador, não vou tirar o mérito do cara. Hernani dá detalhes ainda de como era a Isara de 2004, dominada pelos Del Toro. Eles eram bem hegemônicos no server. Assim, inicialmente ali eles eram bem hegemônicos. Eles não admitiam muito a galera ficar muito forte para eles terem um domínio. Eles dominavam as melhores hunts. Cada um, tipo, caçava na sua hunt, assim. E, cara, não era pra estar lá. Se você tivesse Del Toro e descobrisse que você tava na hunt, você morria. Não era nem pra passar perto. A galera tinha vezes, assim, que não tinha ninguém. E se mantinha, assim, até a volta de alguém lá pra treinar deles, assim, sabe? Era bem pra tu ver o nível de respeito que os caras tinham. Eu nunca vi outros servidores uma guilda tão imponente, tão respeitada como os Del Toro, né? Mas apesar de parecerem imbatíveis, até mesmo as maiores famílias do Tibia, uma hora ou outra, acabam encontrando o seu fim. Os Del Toro mantiveram a dominação de Isara por um bom tempo, até que certos desentendimentos começaram a acontecer com o top level do servidor, Dmitry von Karsten. O antigo aliado dos Del Toro agora era líder da guild Banana Team, uma nova potência recém-surgida no servidor que logo se tornou uma ameaça aos olhos dos já estabelecidos players no comando de Isara. Os membros da temida família Del Toro estavam fechados na época com a guild Aquarius, que vivia em uma guerra fria com a Banana Team. A partir daqui a história fica meio confusa, porque existem várias versões do que aconteceu, mas aparentemente algum player importante do Banana Team foi assassinado, e a culpa acabou recaindo sobre o Diego Del Toro. Não se sabe até hoje se Diego estava realmente envolvido nesse assassinato ou não, mas o fato é que ele acabou sendo cobrado pelo Banana Team, que acabou matando ele. Os Del Toro não iriam deixar esse assassinato barato, e uma guerra entre a guild Banana Team e a guild Aquarius estourou. Para ajudar o Banana Team, antigos inimigos dos Del Toro se uniram, ao que parecia ser uma batalha final pelo servidor. Gotar, Ristel, Veritas, Henricus, Emeldira e Godin eram alguns dos vampires que voltaram para beber o sangue dos Del Toro. A partir dessa aliança entre a Banana Team e a Vampires, surge então a guilda que seria a inimiga suprema dos Del Toro, a Supersonic. A Guerra de Isara foi sangrenta e brutal, e embora tenhamos hoje poucos registros das batalhas dessa guerra, existem na internet muitos relatos ainda do repórter de guerra Sonoro Man, publicados no antigo site do Tibia News. No site, Sonoro Man escrevia matérias detalhadas sobre os rumos da guerra e até sobre as kills feitas por cada um dos times. E como não era surpresa para ninguém, parecia que os Del Toro estavam sempre na frente. Essa vantagem pareceu ainda maior do dia para a noite, quando o líder do Banana Team, o top level Dmitry, teve sua conta hackeada e foi deletado por excesso de kills. Dan Graff, membro da Aquarius e companheiro de guerra dos Del Toro, chegou a dizer em entrevista que a vitória deles era iminente e que ninguém do Banana Team seria livre em Isara depois que a guerra acabasse. Mas assim como vários outros clãs poderosos do Tibia, a Del Toro acabou sendo desmantelada aos poucos por punições e banimentos misteriosos. O primeiro a cair foi Picaro, que supostamente teve toda sua conta deletada por comportamento destrutivo.
Depois disso, vários outros integrantes também foram banidos e deletados um a um, até que sobrasse, por fim, apenas o trio original. Nessa época, os Del Toro sofreram tantos ataques difamatórios que o próprio Diego Del Toro teve que vir a público para desmentir algumas fake news, colocando um comunicado oficial da família no site Tibia News. Nenhum dos Del Toro foi banido por trapacear ou excluído por trapacear. No entanto, Picaro foi banido e excluído por engano pelo Guido por ter o mesmo IP do Dimitri. Eu conversei muito com o Guido, mas ele se recusa a entender o que é um IP de LAN, portanto, altere seu relatório. E não, eu não lhe dou permissão para você usar informações falsas em seu site. Atenciosamente, Diego Del Toro, também conhecido como verdadeiro porta-voz dos Del Toro. Não bastando o depoimento bastante polêmico do Diego, o GM Excelsius decidiu apimentar ainda mais as coisas, dizendo que a CIP nem sequer sabia da existência daquela família, e que eles, os Del Toro, estavam se fazendo de vítimas. O GM diz ainda que eles sabiam muito bem o porquê que cada um deles tinha sido banido. Se os bans e deletes foram feitos por comportamento destrutivo, power abusing, uso de bot ou sharing, a gente nunca vai saber, mas provavelmente foi uma mistura explosiva de todas essas opções. Diego, Lucas e Mediota acabaram parando de logar, e assim a era dos Del Toro finalmente chegou ao fim. Eu acredito que os Del Toro, eles foram uma guilda que eles influenciaram muitas guildas posteriormente em métodos de PVP, sabe? Em questões de estratégia e tudo, assim, porque de fato os caras viraram lendas e tipo, outros servidores falavam deles, o pouco do material que tinha as pessoas consumiam, e pessoas que jogavam Izar acabaram fazendo escola fora, assim, porque viam os caras meio que como os caras agiam, a forma que era o PVP dos caras, mesmo não fazendo parte, mas sempre tá ali observando e tal. Então, cara, eu acho os caras foda, assim, pra mim é a guilda mais foda que existiu no Tibia. O Mediota pra mim é um dos jogadores mais fodas que existiu no Tibia, uma lenda viva, só que, cara, vários ali eram, assim, é porque não tem o holofote. Os Del Toro se consolidaram bastante, ficaram extremamente conhecidos. Eu não sei nada sobre o fim deles, mas eu sei que era um time super reconhecido por lutar muito bem em guerra, especialmente o Mediota, e na questão da DH também eles ficaram bem conhecidos, né? E depois eu acho que veio outras famílias, assim. Eu acho que teve a parte do Coronel, aí Coronel Peco, Coronel Bonergio, outra família que surgiu, não vou lembrar agora exatamente o servidor. Depois teve a nossa família em Silvera, também surgiu na época. Então, depois popularizou essa ideia de você usar, todo mundo usar o mesmo nome, né? Se você olhar hoje, sei lá, Dejair Arrogante, né? Vai ter vários outros membros da guild do Dejair em Ferobra que vão usar o mesmo sobrenome, né? E assim por diante. Então eu só achei legal lembrar disso, assim, como uma prática que não era comum e que ajudaram a consolidar o nome de famílias, né? De você criar essa sensação de você ter uma família dentro do jogo. Então quem podia usar aquele nome, você já sabia. Eu não posso tocar no Del Toro, porque se esse cara tá usando esse nome, com certeza ele tem um poder muito grande, sabe? Os Del Toro tiveram um impacto muito grande no Tibia por popularizar ainda mais o conceito de família no jogo. E dessa ideia de família poderosa dominando o servidor, várias outras acabaram nascendo em outros servidores. Uma dessas foi a poderosa família dos Coronéis de Ptera. Mas essa é uma história para um próximo vídeo. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal. Se curtiram muito, considerem apoiar o canal na seção de membros. E eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!